Oi, pessoal! Hoje a gente continua lá no prefácio, na parte O que diz. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. As ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro, através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar. Não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. Então, lá no início, quando ele diz, que o mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. Então, aqui, quando a gente lê isso, referencial interno, parece que ele está falando, parece que sou eu aqui que tenho um referencial interno. Mas esse referencial interno é o referencial de sistema de pensamento. Então, é em qual sistema de pensamento eu estou identificando a minha existência? Com a separação ou com o sistema de pensamento do Espírito Santo, que lembra a realidade, que lembra que eu nunca deixei de ser como Deus. Então, quando a gente traz referencial interno, a gente precisa lembrar que a gente está falando, Jesus está falando aqui de uma única consciência, que pensou, toda a fragmentação ali, que se fragmentou e pensou todos esses autoconceitos aqui, e aí o autoconceito ele faz as crenças, faz um eu psicológico ali, e aí, tem ali a imagem aqui, nossa imagem se movimentando. Mas o referencial interno não é meu aqui, é de uma consciência. Então, quando a gente traz para olhar para esse referencial interno, é olhar o que sustenta isso, Porque quando ele traz aqui, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. Da onde está vindo isso? Está vindo das crenças. Então, conforme esse fragmento, ele vai se identificando com o autoconceito e com as crenças, automaticamente a consciência ela tá jogando isso pro lado de fora. Então, quando eu tô aqui, me sentindo uma pessoa, e aí tem as crenças aqui de rejeição, de falta, de inferioridade, tudo que ele fala ali, que vai ser projetado para fora, os nossos erros de percepção. Então, se eu me sinto aqui inferior de alguma forma, eu vou precisar olhar para fora e ver algo que seja superior a mim para eu ficar dizendo que é aquilo que me torna inferior, É o outro lá que está me causando alguma coisa. O meu desconforto aqui, a raiva que eu sinto, ou seja lá qual for a emoção, tristeza, angústia, a projeção, faz a percepção. Então, é a projeção da separação, Não é a projeção da crença em si. Quando ele fala projeção, é a projeção da separação, porque para eu me sentir, para eu confirmar que eu sou uma coisa que é inferior, eu preciso ter uma outra referência lá fora, eu preciso ter uma segunda coisa que faça com que eu veja o oposto disso.
Então, por isso que a projeção faz a percepção da dualidade, né? Consciência é a consciência de ter duas coisas. Então, conforme eu vou me identificando com essas crenças, automaticamente eu vou ficar o tempo todo aqui, ó, me colocando diante de situações que me tragam a confirmação daquilo que eu penso que eu sou. E aí, quando ele traz, né, enquanto a gente não olha, né, para esse autoconceito, não olha e perdoa, como ele fala, né, ó, à medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Então, eu preciso estar diante das pessoas, das cenas e olhando para o que eu sinto diante de cada coisa, o que eu estou pensando nessa cena, o que eu estou interpretando a partir das minhas crenças aqui. Um exemplo, né? Eu posso ver alguém se posicionar em alguma situação de uma forma muito firme, né? De um posicionamento firme diante de alguma situação e eu sinto uma espécie de apreensão, sei lá, que é uma coisa que aqui, né, nesse fragmento aqui, é uma das coisas que foi muito enfatizada aqui, né, de ver uma espécie de submissão quando vê alguém que apresenta um tipo de um poder, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu tô diante ali da situação, eu preciso observar assim, né, vem um desconforto ali, aquilo tá mostrando que tem uma crença ali sendo protegida no autoconceito. Então eu vou olhar, mas o que eu penso sobre essa pessoa, né? O que eu sinto aqui? E aí não é questão de investigar a crença, mas é olhar assim que tem uma projeção aqui, tem uma confirmação da separação. Se eu tô sentindo alguma coisa, eu tô dizendo que tem uma coisa ali fora que tá me causando, então eu tiro a certeza de que é aquilo que tá me causando e eu volto o foco pra mim, assim, ó. O que eu tô sentindo? Ah, eu tô sentindo um desconforto. Ah, eu tô sentindo que aquela pessoa tá se achando. Sei lá, ver os pensamentos que vem aí, né? Ela tá se achando, ela tá sendo rude, ou sendo grossa, ou sendo, sei lá, qual é a interpretação que venha, né? Mas eu vou olhar e vou dizer, mas se eu tô vendo isso nele, então o que eu penso sobre mim aqui que tá me fazendo perceber isso? Aí eu vou ver, eu me sinto inferior, eu sinto que eu sou pequena, eu sinto que eu sou fraca, que eu não consigo ter esse tipo de posicionamento diante das pessoas, porque senão as pessoas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, nunca é sobre o outro. Aquilo tá só mantendo ali uma certeza que eu já tenho sobre mim, e aí eu fico escondendo por trás disso de dizer que a causa é o outro, né? Isso é a consciência que tá fazendo. Então, a consciência usa todas essas imagens aqui para sustentar essa ideia de separação. E aí, nunca reconhecer o nosso verdadeiro ser, porque isso fica bloqueando o tempo todo a consciência de ver a verdade, né? Ela fica dizendo que isso aqui é a vida dela. E aí, quando ele traz aqui, né? Ele diz, ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. E aí tem a lição de hoje, a lição 129, e a lição 129 diz, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Tem uma participação especial hoje da minha gatinha. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. E aí tem uma parte que ele diz assim, ó, a comunicação sem ambiguidades e clara como o dia permanece ilimitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com o seu filho como o seu filho fala com ele. A sua linguagem não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Como tu, que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso. E, no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres. Então, ele diz aqui, né? O quanto eu tô longe disso, né? Eu tô longe dessa comunicação com Deus, que é esse estado da consciência que se alinha com a totalidade, para de confirmar uma identidade separada, para de dizer que existe aqui nesse autoconceito, e o quanto eu tô longe disso quando eu tô confirmando isso, porque eu fico o tempo todo validando esses pensamentos,
e o quanto eu tô perto disso quando eu solto que esse não é o mundo que eu quero, o mundo não contém nada do que eu quero porque eu não quero obter nada através dele, ele não pode me dar nada, né? Enquanto a gente fica tentando resolver essas crenças aqui, isso não vai resolver nada, né? A existência não vai ser resolvida, né, através de buscas aqui no mundo, né? De eu tentar buscar alguma salvação aqui. Porque quando, né, nesse exemplo, né, de inferioridade, eu posso buscar a salvação em me sentir muito boa, em me sentir melhor do que alguém, do que alguma coisa nesse lugar, né? Eu fico buscando uma salvação aqui para não olhar para essas crenças. E aí, enquanto eu faço isso, essa comunicação ela é interrompida, porque eu fico o tempo todo mantendo esse senso de separação. E aí, na lição 130, ele diz, é impossível ver dois mundos, então eu não posso ver dois mundos, né? Eu não posso me sentir um pouquinho esse autoconceito e aí eu me sinto um pouquinho a totalidade, né? A gente ainda fica, né, muitas vezes nessa percepção de distração, a gente se distrai, esquece, volta, né, a se identificar com as crenças e depois volta, mas ele traz, né, em algum momento a consciência ela precisa decidir por uma única meta, porque propósitos divididos não levam a lugar nenhum, né, porque não existe um meio caminho, fazer metade do caminho, ou tu segue um caminho, ou tu segue outro. E aí ele diz assim, ó, nas linhas de prática dessa lição, né, é impossível ver dois mundos, que eu aceite a força que Deus me oferece e não veja nenhum valor nesse mundo para que eu possa achar a minha liberdade e a minha liberação. Então ele fala, né, que eu aceite a força que Deus me oferece, não é a minha força, não é por meio da minha força que eu vou aceitar, mas é pela força de Deus. O que é essa força? É a imutabilidade da criação de Deus. Não importa quanto tempo a consciência queira se distrair aqui, a imutabilidade de Deus é garantida. Então, eu posso manter essa escolha a cada instante enquanto eu quiser. Né? A constância, ela vai depender só da minha decisão. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e tchau!